seu caminho importa. Muita saúde, muita paz. Eu vou trazer aqui o Fabrício, junto com a esposa, que é a Priscila. Eles são proprietários de uma empresa, né, que oferece o serviço de transporte, né, com ônibus de turismo. E o Fabrício, ele pilotava um dos ônibus quando, na semana passada, o time do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, foi atacada. Ele é justamente o motorista que está naquele ônibus que nós conseguimos ver na imagem, com vários foguetes, vários rojões atingindo o coletivo. E ele vai contar como foi e a situação dele agora. Porque ele e a esposa, eles têm uma empresa, né? E aí a gente vai contar a história dos dois aqui já já. São 13h13. Meus amigos, vamos acionar a força do povo, justamente para dar voz à turma aí. Está na hora do A Força do Povo. 13h14. Vocês lembram do caso do ônibus com os torcedores do Cruzeiro? Esses ônibus foram atacados por palmeirenses no domingo passado. E aí, nós tivemos o resultado disso. Um torcedor morto, 17 pessoas feridas nesse ataque e 2 ônibus destruídos. Um pegou fogo. E hoje, aqui no Itatiaia agora, nós estamos recebendo o motorista de um dos ônibus. Ele também é proprietário da empresa Ribeiro Turismo, uma empresa que tem 6 ônibus e perdeu 2, porque esse ônibus não tinha seguro. Como é que eu cheguei a esse rapaz? Eles colocaram uma vaquinha, né, para tentar recuperar. Os amigos colocaram uma vaquinha para tentar recuperar o prejuízo, e que algo em torno de 230 mil, essa vaquinha tá com 3 mil reais. Eu liguei pro Fabrício, falei: Fabrício, vem aqui para contar a tua história pra gente e contar o que aconteceu, como esse ônibus foi abordado. Fabrício Ribeiro, motorista do ônibus que foi atacado por torcedores do Palmeiras. Muito boa tarde. É lamentável o que aconteceu com você. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: esse ataque que aconteceu, ele foi logo depois da praça de pedágio, é isso? Boa tarde a todos. Exatamente, William. O ataque, ele foi aproximadamente 300, 400 metros após a praça de pedágio. Então vinham 2 ônibus com a torcida. Um passou pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo naquele passe livre, é isso? Sim. Cada um ônibus, né? Eu estava num ônibus, passei pela direita e o outro motorista passou sem parar na faixa da esquerda. Quando nós se juntamos, né? Que ali a pista, a funila, ela vira somente 2 pistas. Nós vimos logo à frente já uns 4 a 5 veículos, não me lembro bem aqui, já parado com alerta ligado. E o outro motorista do outro ônibus, ele buzinou para mim, e quando eu olhei mais adiante, eu vi uma multidão de pessoas, e não tinha para onde a gente recorrer em passagem, né? O que fizemos foi parar o veículo, e quando a gente parou o veículo, já iniciaram os disparos de foguetes, muitos foguetes, né? E vieram em direção a nós, o ônibus. Eu era o primeiro... Você é o que está no ônibus que a gente está mostrando na live. Do lado da passarela é aquele ônibus que parou e está sendo atingido pelos rojões, é isso? Sim, eu era o primeiro ônibus. O que você fez nesse momento? Nesse momento ali, eu não sabia o que fazer, né? O que eu fiz foi me abaixar, né? Me abaixei o máximo que eu pude ao volante. Eles estavam com barra de ferro, quebrando o para-brisa, as janelas do lado do motorista, e eu tinha um receio de que eu tomasse alguma dessas barras de ferro viessem acertar a mim. Então eu fiz foi me abaixar o máximo que eu pude ao volante, e quando eu olhei pro lado, eu vi uma pessoa, ele tava com o rosto tampado, só tinha
os olhos já estavam com a blusa na cabeça, ele jogou uma bomba, garrafão, na lateral ali, minha. E quando eu vi aquela bomba, o meu impulso foi correr. Eu já desci do ônibus rapidamente das escadas e corri e já levantava os braços, né, que eles vinham em direção a mim. Eu levantei o braço falando que eu era motorista, Eles falaram, não, então sai já, não quer nada com você. E eu corria, chegava mais outro, eu falei, eu era motorista, sou motorista, e fui me afastando de tal situação. Fui correndo pra longe. E quando eu já desci do primeiro ônibus, o segundo ônibus, quando eu passei por ele já estava em chama já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a ouvir nesse trajeto, voltando de viagem, a torcida preocupada ou falando sobre a possibilidade? Eles estavam esperando algum tipo de ataque? Como foi esse momento antes, né, de chegar ao estado de São Paulo? A gente tinha seguido, né, para Curitiba. Tinha sido uma viagem tranquila, né, de ida. Teve o jogo, retorno após a partida, né? Viemos, a gente sempre ficava apreensivo em viagem, passar pelo estado de São Paulo, né? Porque a gente sabia, né? Tinha ocorrido um fato no passado e não sabia o que poderia acontecer. Mas a gente já havia feito outras viagens com a Máfia Azul e até outras torcidas, nós nunca tivemos problema algum, né? Nem mesmo de quebrarem uma janela, nunca tivemos uma tal situação de tacarem uma pedra e acertar um ônibus nosso. Quem é que socorreu você na pista? Nós fomos atendidos lá, né? De imediato chegou 3 viaturas da Polícia Militar, né? Eles fizeram a contenção ali, eram muitas pessoas, e na sequência veio chegando o caminhão de bombeiro e logo na sequência a PRF. E aí vocês foram levados para a delegacia? Sim, a gente, né, compareceu à delegacia devido temos os motoristas, né? E depois, após isso, nós fomos liberados. Fomos orientados pela PRF, né? Tais situações que devia fazer. E depois fomos encaminhados para a Polícia Civil. Bom, aqui nos estúdios da Itatiaia, eu tô com o Thiago Reis, nosso colega apresentador, o jornalista Emerson Pansieri. Thiago, situação difícil. Agora acho que a gente consegue, né? Chegar mais perto do que aconteceu num local, né? Pela visão do motorista, que é uma visão de muito terror. Eu preciso contextualizar. Boa tarde a você, William, Fabrício, prazer em conhecê-lo. Eu conheço muitos outros motoristas, o Fabrício é a primeira vez, sabe disso, né, Fabrício? Sim. Eu tô sempre acompanhando as torcidas, então, há 20 anos, conheço outros motoristas, e é preciso fazer um recorte importante, William, porque eu tenho certeza que alguém está se perguntando, mas também, né, você vai viajar com torcida organizada, você sabe que é assim, você sabe que é desse jeito. Olha, as empresas que aceitam esse tipo de serviço, William, e imagino que seja o caso da Ribeiro Turismo, são empresas pequenas e de médio porte. Sim. Porque as grandes não aceitam, né? As grandes, quando o ônibus do Corinthians outro dia, ano passado, né, perdeu o freio aqui na 381, foi todo mundo em cima, o ônibus era pneu careca, que não sei o quê, que não tinha licença. As torcidas recorrem a esse serviço, primeiro porque conseguem um preço melhor e segundo são os que aceitam, porque a turma, né, sabe do risco que corre e ele precisa levar o pão para casa, então ele se sujeita a isso muitas vezes, a passar por esse tipo de situação. E muitas vezes, quando ele, Fabrício, por sorte, nunca teve um ônibus depredado, eu conheço outros que já tiveram, as torcidas pagam, né? Se juntam ali, um conserto do ônibus, né? Um vidro, um para-brisa, eles pagam, consertam esses ônibus, até porque se não pagarem, ninguém mais aluga, né? Nem as pequenas vão alugar. Então, para ficar claro para você, ouvinte, do porquê que o Fabrício e tantos outros no Brasil inteiro fazem esse tipo de coisa, porque não é só a Máfia Azul que viaja, muito pelo contrário, né? São dezenas de torcidas organizadas no Brasil inteiro. Por quê? Primeiro que ele precisa, sim, né, Fábio? Sim. Ele precisa desse serviço, ele tem que levar o pão para casa e muitas vezes, como eu disse, acaba se sujeitando a isso. O outro contexto, William, tem que ficar muito claro que o que aconteceu ali foi uma emboscada. A gente vê pelas imagens e já os relatos oficiais, e eu quero ouvir do Fabrício, era o final da madrugada e início do dia, né? Isso foi o quê? 5h30, 6 horas da manhã? Era aproximadamente 5h10, 5h15 da manhã. Ou seja, as pessoas estavam dormindo no ônibus. Sim. Eles não tiveram tempo, imagino, Fabrício, eu gostaria que você fizesse esse relato, sequer se defender.
Porque se a turma tô vendo ali o movimento do pedágio, para o ônibus, desce, corre, como que aconteceu com a Mancha Verde no ano passado, aliás, em 2022, que desencadeou, isso é uma resposta daquilo que havia acontecido na Fernão Dias, e eu estava, por coincidência, estava voltando de Lavras, eu vi tudo em loco. Sim. A briga de 2022, quando a Mancha Verde vinha a Belo Horizonte para um jogo e a Máfia Azul estava indo a São Paulo para outro, se cruzaram na estrada e ali desencadeou toda aquela guerra no meio da 381. Naquele momento, aquilo que aconteceu não deveria acontecer, mas ao menos tiveram chance de defender. A turma desceu do ônibus, foi lá. Sim. Os do Cruzeiro foram emboscados de maneira covarde. E eu vou te falar uma coisa que pode soar até equivocadamente, mas foi Deus que só um foi embora, tá? Que foi só o Zé Vitor. Porque com o ônibus queimado, com o pessoal dormindo, emboscado do jeito que foi, e o Fabrício pode falar isso melhor, era pra ter morrido mais gente. Ô Fabrício, deu tempo de avisar ou foi tudo muito rápido e eles foram realmente surpreendidos quando estavam dormindo? Ô William, assim, pra gente que já tava atento ali na direção, né? A tamanha responsabilidade que a gente carrega ali pra conduzir as pessoas, a gente tem que estar bem atento. Já foi um susto, né? Foi pego de surpresa. Pra eles também foram todos pegos bem de surpresa, entendeu? Acordaram quando viu a gente parar o ônibus, né? E não tinha mais o que fazer. O Thiago tocou num ponto importante, gente, que é sobre esses reparos que a torcida, né? Teve um ônibus, um vidro danificado, a torcida se organiza e conserta. Só que, o que aconteceu nesse caso aí? O ônibus que foi atingido pelos rojões, o que aparece na imagem, ele foi destruído, sim, mas ele não pegou fogo. O que pegou fogo foi o outro ônibus, né? Sim, era o segundo ônibus que estava atrás, e quando eu já desci, né, que eu consegui descer, corri, o segundo ônibus já estava pegando fogo. Não foi esse que aparece nas imagens. Mas o primeiro tem conserto? O primeiro tem, né? Tem vários reparos a serem feitos. Ainda, como não queimou, ainda... Porque a imagem é que ele ficou destruído também, né? Sim, foi bem. Bancos queimados, né? Você entrar lá dentro, lá, cortina, banco, vidro, não sobrou nada. É tanto que até o painel ali, ele foi macetado a ponto que o veículo parou no barranco ali, porque quando eu desci, eles continuaram batendo e acertaram a manete de freio do ônibus. E o mesmo soltou, a manete desarmou, que ela foi quebrada. O freio de mão. O freio de mão, né? Do freio de mão, e o ônibus desceu sozinho. E olha como é que são as coisas, Pansieri. Eu conversava com o Fabrício, falei, mas você não tem seguro? E aí, olha o que ele me responde aqui no ar. Teu ônibus tinha seguro? Não, né? Assim, se você pegar hoje uma frota de todo o Brasil aí, vou falar que 99% ninguém vai ter seguro, né? Nenhuma empresa que você vê aí, essas grandes empresas que fazem transporte rodoviário aí, nenhum tem. O seguro que a gente tem é contra terceiros, né? E o seguro de passageiros. Então, quando há um dano ao nosso patrimônio, a gente que arca com ele. Emerson Pansieri. E não tem porque é caro, tá? Explicar porque... Sim, quanto seria o seguro caro, de um ônibus desse? Sim, o seguro hoje ele é inviável, mas ele fica próximo do valor do ônibus. Você paga um ônibus por ano, é isso? Basicamente isso. Pansieri. É uma situação que, na verdade, a gente não queria relatar aqui na Itatiaia, né? Porque gostamos de falar de alegria, de gol, de festa, de tanta coisa boa que tem o esporte. Mas aí veio esse caso, que o Cruzeiro, inclusive, né, divulgou uma nota falando sobre esse problema, tudo que aconteceu e tudo que a gente pôde relatar aqui, lamentando profundamente esse episódio de violência entre torcedores durante a madrugada daquele dia na rodovia Fernão Dias, que culminou com a morte de um cruzeirense e vários feridos. Que não há mais espaço para violência no futebol, o esporte que une paixões e multidões. Mas o WT e todo mundo que nos acompanha, eu acho que muito mais a sensibilidade de quem está nos acompanhando, né, torcedor do Cruzeiro, de querer também ajudar, né, poder também abrir o coração aí, dar uma força também, né? Acho que é um momento de trazer aí quem precisa e quem pode ajudar aí de alguma maneira, porque como ele disse, como ele colocou, não tem esse seguro e ele precisa continuar a vida dele, né? E não é só torcida organizada que ele transporta também outras pessoas que precisam também se deslocar, e acho que é um momento também de fazer essa força e dar essa mão para quem precisa. E por que eu chamei, né, o Pansieri e o Thiago? Porque nós fizemos aqui uma ação envolvendo um menino que tinha um problema de saúde, e a gente conseguiu ajudar muito essa família, sabe? E a mãe, quando veio aqui, mostrou as camisas dos times, né? E a gente sabe da força que o esporte tem. Eu fiquei muito sensibilizado quando eu recebi um vídeo, né, de amigos do Fabrício e da Priscila,
né, que são os donos, os proprietários desses ônibus, falando o seguinte: olha, ele tá lá sem conseguir trabalhar, porque ele perdeu os 2 ônibus, não tem dinheiro suficiente para fazer o reparo, o ônibus não tem seguro e a gente está se mobilizando. Eles fizeram uma vaquinha no valor de R$230 mil e conseguiram apenas R$3.000, não é isso? Sim, essa vaquinha, né? Eu tava trabalhando ontem, né? Tentando. Tem que dar sequência na vida, que graças a Deus eu tô vivo, né? Que é a maior vitória. E só perguntando, todo mundo que me ligando, me chamando no WhatsApp: Fabrício, e aí, você não vai fazer nada, não vai fazer uma vaquinha pra gente poder te ajudar? Lá, cara, eu não tô com cabeça pra isso, não. E surgiu, né? Partiu de uma grande amiga nossa, né? Que é padrinha de casamento, madrinha da minha filha, e mais um outro grande amigo, né? A Priscila, mais o Messias. Eles tiveram essa iniciativa de fazer essa vaquinha. E se reuniram, criaram um grupo, fizeram, e através dali, outras pessoas foram chamando mais pessoas, né? E foi tendo uma repercussão grande, sim, o pessoal me ligando, muitas pessoas viram o fato, né, que tinha acontecido, mas não tinham se ligado a imagem rapidamente passando ali dos ônibus. Outras pessoas ainda estavam sem saber, me ligando, falando que queria ajudar e tudo mais. E assim, a gente tem outros ônibus, mas a gente tem prestações, entendeu? A gente... São 6 ônibus na empresa. Isso. Não é isso? Esses que é uma estavam quitados? Não, nenhum dos ônibus são quitados. Então, assim... Tá pagando prestação dele? Sim, tem prestações a serem pagas, né? Então, e não é nem o problema do patrimônio perdido, o gasto que vai ter com o que dá para ser consertado agora, tem as prestações e também a gente deixa de atender, né? Um ônibus desse, para ser reconstituído, você não faz de hoje para amanhã. Mão de obra, deficiente de mão de obra para consertar, peças para repor, é de grande dificuldade, vai ter peças. Qual o ano do ônibus? Um era 99 e o outro 2005. E aí tudo é mais caro, né? Muito mais. Então, assim, vamos lá. Você tá ouvindo, eu queria contar com essa força da Itatiaia. A gente tá colocando para a turma que tá na live o endereço da vaquinha. Eu vou passar para você agora que está dirigindo, dá uma paradinha aí, você que puder ajudar, se tiver algum empresário, conto com a ajuda do senhor. Vaquinha com K, vaquinha.com.br/51 719 vaquinha com K.com.br/51 71 908. E a gente sabe que juntos somos mais fortes. Então, meu amigo cruzeirense, eu queria te pedir, eu brinquei aqui uma vez que no Conversa de Redação só tinha atleticano, Thiago. Falei, então aqui é cabuloso. Você assumiu Assumi, torço pro Fluminense, mas aqui em Minas eu sou cabuloso. E eu queria passar a palavra pro Thiago Reis. Você é um cara que tem aí, né, um carinho muito grande, né, dessa turma, para que a gente possa nos unir e ajudar o Fabrício e a Priscila. Você fez um chamamento importante, William, ao ouvinte. Eu quero fazer um chamamento diferente. A Máfia Azul deve ter, no mínimo, 20 mil associados que pagam, contribuem lá. Se cada um desses desse R$10, tava pago o ônibus. Tava pago o ônibus. E tem muita gente séria, empresários que fazem parte lá da Máfia Azul, não é só a turma da baderna, não, tem o que eles chamam de pista. Os brigão são os pistas. Tá. Os linha de frente, eu sou linha de frente. Essa turma eu já falei, essa turma eu não quero papo. Eu quero falar com quem é de bem, com quem é trabalhador e que gosta da torcida organizada, que faz parte da torcida organizada. Se a Máfia Azul, se cada um der R$10, paga o ônibus do Fabrício. Bacana. Vai pagar o ônibus do Fabrício, cara. Então, fico esse convite, esse chamamento aí aos integrantes da torcida organizada a fazer esse movimento entre vocês. Vocês se movimentam para tanta coisa legal, faz ação social, final de ano, distribui brinquedo, dia da criança, distribui brinquedo. Junta a torcida agora, prova que a Máfia Azul também faz coisa boa, não é só briga, não é só coisa ruim. Eles cobram muito da gente, vocês não falam quando a gente faz coisa boa. Tá aí, ó, Máfia Azul, é hora de você se unir agora. Une para algo positivo, une para algo de bom. É o chamamento que eu faço aos integrantes da torcida organizada Máfia Azul, não só de Belo Horizonte, da região metropolitana, do interior do estado. Existem subsedes da Máfia Azul. Então que vocês se unam agora para uma causa boa, uma causa importante para você poder fazer um papel bonito, né? A gente critica, cobra tanto da organizada, por que não agora a organizada se unir e fazer esse papel bonito e ajudar o Fabrício? E aí eu assumo um compromisso com a Máfia Azul. Me ajuda a resolver os problemas dos 2 ônibus e eu trago vocês aqui
né, pra gente poder anunciar a força da torcida. Combinado, Pansieri? Combinado, e acho que esse é o momento, o Thiago falou bem, e vários realmente falam que tem esse lado, né? Não é só de brigar, não é só de arrumar confusão, muito além disso. E eu acho que é um momento de ser solidário, né? Tá aqui o Fabrício, ele colocou a situação dos ônibus até com prestações a serem pagas. Não deve estar sendo fácil para ele, deve estar difícil dormir, né, Fabrício? Mas graças a Deus você tá aí firme e forte, você tá aí vivo, porque podia ter morrido, gente. Sim, né? sim. Vamos ser sinceros aqui, vamos parar de hipocrisia. Sim. Podia ter ido embora, podia não estar o Fabrício aqui, né? Deixar filho, deixar esposa, deixar quem ama ele. Então há também esse lado de ser solidário e ajudar quem precisa. É um cara que se mostrou muito honesto e tá aqui firme e forte com a gente, se Deus quiser, pra tocar esse problema aí e resolver. Daqui a pouco vai estar com um sorrisão no rosto de novo. Já tem empresários se manifestando, quero agradecer a primeira audiência. Eu não vou citar o nome porque... Pô, bacana. Não foi autorizado, mas já estão se dispondo a ajudar. E eu não tenho a menor dúvida que no máximo até o final do mês a Ribeiro Turismo vai estar com seus ônibus novamente à disposição, tá bom, Fabrício? E a torcida vai ajudar também. Eu queria agradecer muito a vocês que estão ouvindo agora, né, que estão se sentindo envolvidos nessa, porque tem a paixão pelo time. Fabrício. Cara, a gente só quer te ajudar, irmão, e eu tenho certeza que essa torcida vai responder esse chamamento e vai te abraçar, sabe? E a gente sempre bate aqui nesse quadro A Força do Povo, que juntos nós somos mais fortes. E quando a gente pega um cara como você, trabalhador, tá ali ralando, fazendo uma viagem longa, né, tá vivo por um milagre, a gente tem que ajudar, cara. Eu acho que esse é o nosso papel. E eu sei, ele tinha uma entrevista num veículo de comunicação e eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Eu liguei pra ele e falei assim: cara, vem pra cá, porque eu acredito na força da Itatiaia. E eu sei que a gente... Não foi isso que eu te falei? Foi exatamente isso. Eu adiei outro compromisso, né, devido a Rádio Itatiaia ser um veículo de comunicação de rápido, né, dispara aí. Inclusive, né, quando as imagens que a Itatiaia chegou a mandar, né, do veículo lá todo destruído, foi a primeira, entendeu? Outras pessoas me procuraram. A pessoa, quando ela vinha me procurar para entrevista, sempre ela já falava em primeira mão que a Itatiaia, a Itatiaia lá, que tem que pegar com eles, que eles dão notícia sempre mais rápido, em primeira mão. Então conta com a gente, Fabrício Ribeiro, da Ribeiro Turismo, um dos motoristas e proprietário da empresa que foi atacada, né, quando estava transportando os torcedores do Cruzeiro. A Priscila, a esposa, está aqui no estúdio também acompanhando. Obrigado, Priscila. Vamos tentar ajudar vocês. Tiagão, tamo juntos. William, muito obrigado, parabéns pela atitude, para abrir esse espaço. A Rádio Itatiaia, né, tem no seu DNA, nesses mais de 70 anos, esse papel, exatamente, de poder ajudar. Fabrício, tenho certeza que muitas das viagens que ele faz, ele vai levando a Itatiaia ali, né, de carona no seu ônibus, né? Daniel, nem se fala, Daniel, o carro dele, se você entrar... tentar mudar o rádio horas. São os outros motoristas lá. Um abraço pro Daniel, né, pra turma toda. Muito obrigado mesmo pelo carinho e a forma que a gente tem de retribuir toda essa audiência, todo esse prestígio é de fato ajudando. E eu não tenho a menor dúvida que, até a movimentação que já estou recebendo aqui no WhatsApp, a mobilização, inclusive da própria torcida do Cruzeiro, nós vamos conseguir restituir a frota da Ribeiro Turismo. Vai ser primeiro ônibus vai pingar de muitos que virão pela frente ainda. Vamos aumentar muito essa frota ainda, viu? Obrigado, gente. Sério, obrigado, tamo juntos. Tamo junto, Fabrício. Levanta a cabeça, vai dar certo. O Papai do Céu tá contigo e tá sempre. Você é uma amostra de que o Pai Maior que comanda tudo. No meio daquela... Você falando aqui, o coração tava na boca. No meio daquela confusão, você tá aí firme e forte e vamos conseguir, dando material existe e precisa ser resolvido, mas o mais importante é você tá aqui sentadinho e vai sorrir daqui a pouco, viu, pai? Eu quero ver esse sorrisão aí no seu rosto. Eu vou contar uma coisa, quem tá falando contigo aqui, o Pansieri é um dos caras que tem um dos maiores corações que eu já vi na minha vida. É um cara que busca problema, fala assim: WT, vem cá, me ajuda nisso, vamos resolver isso aqui, vamos dar, meu amigo problema, tamo juntos, Pansieri. Vamos, filho. Fabrício, que Deus te abençoe. Atenção, vou repetir o endereço da vaquinha, né, para quem puder colaborar, é vaquinha com K, vaquinha.com.br/51 719 08, vaquinha.com.br/51 71 908. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Muito obrigado a todos aí. Tamo juntos. Tiagão, valeu. Valeu, Sério, um abraço, valeu. obrigado. Esse é o quadro A Força do Povo. Vamos pro intervalo e a gente volta já.